Já há quase um ano, o Brasil vivia um dos momentos mais difíceis para o futebol. A tragédia com o avião que levava a delegação da Chapecoense para Medellín chocou o mundo inteiro e marcou a vida de dezenas de famílias. A nossa equipe de reportagem conversou com a esposa do jogador Gil Potiguar, que foi vítima do acidente. Entre outras coisas, ela falou sobre a saudade, os momentos vividos com o marido e as filhas e também sobre o difícil recomeço sem o Gil. Acompanhe. Gil, ele era como um guerreiro, um menino que sabia onde queria chegar e lutou muito para isso. Eles tinham muitos planos, sonhos que foram interrompidos. Val é esposa do volante Gil, um dos jogadores da Chapecoense que morreu no maior acidente aéreo da história do futebol. Quase um ano depois da tragédia, ela tenta se reerguer e lidar com a dor da perda. Parece que foi ontem que isso aconteceu. As memórias do acidente ainda é muito forte dentro de mim, mas ao mesmo tempo parece que faz muito tempo que eu não o vejo. E vem a saudade, tem os meus momentos de chorar, mas também busco me apegar nos momentos felizes que juntos passamos, porque nenhum acidente pode apagar esses momentos. O casal saiu de Nova Cruz, interior do estado, para viver no sul do país. Mas os planos sempre foram de um dia morar em Natal. Em janeiro desse ano, Val decidiu vir com as filhas para a capital Potiguar, onde leva uma vida discreta e reservada. Poucos vizinhos sabem de sua história. Val não se fechou para o mundo, mas apesar do esforço, muita coisa mudou. Ela não assiste mais televisão, nem acompanha futebol. E diz que está bem assim. Não é fácil administrar a saudade. Há dias de altos e baixos. O acompanhamento psicológico, a fé e a dedicação às filhas têm ajudado a seguir em frente. Além disso, ela procura ocupar o tempo com a faculdade de Direito. Depois de tudo que aconteceu, eu busquei uma ajuda psicológica para mim, para as minhas filhas. E desde lá tem sido essencial, fundamental, para podermos levantar a cabeça. E paralelo a isso, eu comecei a estudar. Estou fazendo um curso de Direito, que também tem sido um escape para esse momento difícil. Val conta que conheceu Gil antes do futebol fazer parte da vida deles. Estavam casados há 7 anos e juntos há 11. Da união nasceram 2 filhas. As meninas ainda são pequenas, mas já conseguem compreender a ausência do pai. Tem dias de mais saudade, tem dias de choros, mas no balanço geral, durante todo esse ano, elas têm se saído muito bem. E elas têm sido uma força assim, muito importante para mim. Semanas após o acidente, uma surpresa. Alguns pertences do marido foram recuperados intactos. Entre os objetos estavam um aparelho celular, a camisa que seria usada na final da Copa Sul-Americana, as chuteiras que hoje são guardadas como relíquias e um livro que sugestivamente fala sobre o propósito da vida. Toda viagem ele lia o livro. E sempre quando ele retornava, eu cobrava ele. E aí, já está em que página? Então, o livro, eu acredito que ele vai ser um belo escape para mim. Daqui um pouco. Eu ainda não consigo ler, porque emocionalmente ainda me traz um abalo, mas quando estiver estabelecida, eu quero ler e quero entender esse propósito. Mas a surpresa maior veio com a notícia de que a aliança de casamento também havia sido recuperada. Ela conta que sentiu um turbilhão de sentimentos ao reencontrar o símbolo de seu amor pelo volante da Chape. Quando chegou o pacotinho, que estava a aliança e o passaporte dele, eu lembro que parece que ele estava ali. Era muito forte, eu não conseguia abrir a embalagem, porque me trazia dor. E logo em seguida eu já queria abrir, e era uma forma como se ele estivesse perto de mim.
Na caixa onde guarda os objetos recuperados também estão as últimas fotos da família. Essa é a maneira particular que ela encontrou para eternizar as memórias do marido. Eternizar a história dos jogadores também era o desejo dos atuais dirigentes da Chapecoense. Por isso, eles contrataram uma produtora para a realização de um documentário. O objetivo era mostrar a evolução do clube e sua reconstrução após a tragédia. Mostrar a energia dos jogadores que, em campo, fizeram a alegria de muitos torcedores. Mas o desastre, que segundo a Chapecoense não seria abordado no documentário, acabou sendo explorado de uma forma sensacionalista. Agora o clube briga na justiça para que o longa-metragem, que está com data de estreia marcada para 30 de novembro, não seja exibido. Val soube do documentário por meio de outra viúva com quem mantém contato. Uma das vítimas e viúvas foi ao cinema assistir um filme do Pica-Pau e aí eles foram pegos de surpresa com o trailer contando a morte do pai deles. Então, isso acabou chocando, porque a história deles é muito maior do que um acidente aéreo, né? Eu não vi o documentário, eu preferi me ausentar e não olhar, então eu fico com a parte boa. Quanto ao documentário, para mim ele indifere, mas também não é essa imagem que eu quero deixar do pai das minhas filhas para as minhas filhas no futuro. Assim como outras viúvas do acidente, Val não concorda com a exibição do documentário da forma que foi apresentado. Não é pela tragédia que ela espera que o marido seja lembrado, e sim por tudo que ele representou para o futebol e o que representa para a família. Eu não sou a favor de contar a tragédia. Eu sou a favor de contar toda a história. Porque a história deles, do clube, ela sempre vai ser muito maior do que a tragédia. Ela foi paralisada pela tragédia, mas antes da tragédia houve um caminho muito lindo percorrido. Tá aí, né, gente? É uma matéria realmente emocionante, né? E o mais difícil para todas essas famílias, eu acredito, né? Não só para a Val, aí a esposa do Gil, que também estava no acidente, mas para todas as famílias, né, que vivenciaram essa tragédia, é o recomeço mesmo. Ah, não tenha dúvida. Ainda que eu viva 100 anos, eu jamais vou esquecer dessa tragédia. E a imagem que eu guardo, eu conhecia vários desses jogadores de transmitir jogos, não é? Vendo Arthur Maia, quer dizer, esteve aqui com a gente, aqui na TV Ponta Negra, quando jogou no América. Então, a imagem que eu quero guardar deles é essa imagem do vestiário, da comemoração, da festa, da alegria. É uma tragédia realmente que me emociona até hoje.